No mundo corporativo de hoje, o Ernesto Promissão e eu vamos conversar com o nosso convidado que vai falar sobre marketing para o terceiro setor. Aliás, é o título do livro dele, do professor Sidney Manziano, que é professor de marketing da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e também é consultor de empresa. Bom, Sidney, inicialmente eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no mundo corporativo e te perguntar o seguinte: qual é a diferença que existe entre o marketing geral e o marketing chamado terceiro setor? Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, e você pegou justamente o ponto principal dessa história toda. A lógica do terceiro setor é completamente diferente da lógica do segundo setor, por um elemento muito simples, chamado lucro. Então, quando você fala de um marketing normal para uma empresa, um marketing do segundo setor, esse marketing se baseia no quê? Ele se baseia no fato de que você tem que ter instrumentos e ferramentais para te levar à maximização de lucro. No terceiro setor, a figura do lucro não existe. Então, eu vou maximizar o quê? Quer dizer, como é que eu vou usar uma ferramenta que foi destinada ou que foi criada efetivamente para aumentar o lucro? Então, esse é o ponto principal. Quer dizer, o que eu tento fazer nesse livro, creio que tenha conseguido, é pular dessa tentativa de usar a lógica do lucro, mas usar a lógica da eficiência. Bom, hoje se usa essa lógica, então, do marketing do segundo setor no terceiro setor, é isso que a gente vê por aí ou não? Muita confusão. Muita confusão. Muita confusão. O que tem ocorrido é que o grande ponto que se usa no terceiro setor, em termos de técnicas de marketing, é no fundraising, é na captação de recursos. Então você tem instituições hoje muito bem organizadas, trabalhando muito bem nesse esquema de captação. Porém, o que eu vou é um pouco além, o que eu pretendo é um pouco além. Quer dizer, eu não estou preocupado somente na captação do recurso, mas na utilização desse recurso. Como é que eu, como organização do terceiro setor, vou criar uma sistemática onde eu possa me avaliar, onde eu possa ter objetivos, onde eu possa acompanhar. Porque esse é outro problema do terceiro setor. Dificilmente você pega uma organização que tenha esses pontos muito bem claros. Às vezes não sabem o que é o seu objetivo, não sabem qual a sua missão, eles querem ajudar. Eles querem simplesmente ajudar. Porque o terceiro setor, se você for analisar a fundo, quem entra para o terceiro setor, entra por um de dois motivos. Pelo amor ou pela dor. Como assim, pelo amor e pela dor? Ou por idealismo? Exatamente. Ou porque se não entrar não vai conseguir vender seu produto no mercado mundial, é isso? Não, eu vou ajudar. Eu sou uma pessoa, eu sou um filântropo de carteirinha, então eu vou ajudar as pessoas. Então eu não consigo ver um mendigo na rua sem que eu vá atendê-lo. Eu não consigo ver um cachorro sem pata na rua que eu preciso atender. Esse é um lado. Pela dor é o seguinte, você vai conversar com muita gente dessas organizações e pega, por exemplo, uma organização que cuida de crianças com problemas cerebrais ou com paralisia cerebral. Pode ter certeza que a presidente dessa organização tem um filho com paralisia cerebral. Provavelmente. Quer dizer, é esse caminho. A pessoa começa a sentir o problema na carne e a partir daí começa a se organizar nesse sentido. Mas o que acontece realmente é que essas organizações acabam crescendo, acabam se transformando em alguma coisa mais palpável, porém, uma boa parte delas nem sequer existe no radar jurídico. Não existe. É uma pequena organização aí da periferia, onde tem uma senhora que de repente começou a cuidar de crianças, e quando você percebe, você tem uma creche, certo, cuidando de crianças e com um monte de gente, mas ela não sabe o que ela não tem figura jurídica, ela não tem CGC ou CNPJ, não tem nada disso. Não existe. Juridicamente não existe. E esse é um pessoal que, na verdade, movimenta muito o terceiro setor no sentido puro dele. Quer dizer, o pessoal quer ajudar mesmo, quer dizer, quer ir. Então, no meu livro, por exemplo, eu uso como contraponto uma instituição que existe aqui em São Paulo. Qual que é? Que se chama Turma da Canjica. Aqui no Mundo Corporativo, hoje nós estamos conversando sobre marketing para o terceiro setor, que é o título do livro do professor Sidney Manzioni, professor de marketing da ESPM. O que é exatamente a Turma da Canjica? Eles têm uma outra denominação que é também chamado Vagalumes do Luar. O que é isto? São um grupo de pessoas, comandado pela dona Dalgisa, que um belo dia achou que deveria ajudar os mendigos que ficam no centro da cidade.
Então, uma vez, no mínimo por mês, eles se reúnem, vão, principalmente ali a zona cerealista, vão levando alimentos, água, que é uma região que eles não têm água, os mendigos ficam lá, é o principal problema deles, a falta de água. Levam lanches e essa canjica. Por que a canjica? Porque eles chegaram à conclusão que é um prato gostoso, nutritivo e pode ser servido quente. Muito melhor do que uma sopa, que está muita gente acostumada a entregar o sopão. Esse pessoal se reúne, eu diria assim, quase que como abelhas ou como formigas. Você não sabe de onde vem. Um belo dia alguém fala, é amanhã, um faz a canjica, outro sai correndo atrás do lanche, alguém mais arruma os potes e não sei o quê. Se a gente se reúne na rua a tal hora, se reúne num canto, vai todo mundo para lá, fazem uma oração, porque tem sempre, uma boa parte do pessoal do terceiro setor tem esse lado da religiosidade, fazem uma oração e saem distribuindo alimentos. E depois acaba, todo mundo se despede, tal, e ok, na próxima vez a gente se encontra e vai para cada um para o seu canto. Quem são? Ninguém sabe, não existe, como é que chama? Não existe figura jurídica, nem querem ter. Já criaram filhotes, já veio diversas instituições, em Diadema, aqui em São Paulo mesmo, que já saíram dessa instituição. Dessa instituição saiu uma casa para mendigos, essa formalmente. Quer dizer, é assim que funciona o terceiro setor. Agora, Sidney, eu estou vendo que essa ação que você acabou de escrever agora é uma ação filantrópica. Total. E tenho visto também que as empresas que investem no terceiro setor não querem mais investir em filantropia. Eles dizem o seguinte, eles só apoiam projetos que tiverem sustentabilidade. Aliás, a palavra sustentabilidade, você sabe, virou assim um dogma. Eu não sei se moda, mas é um dogma, não é isso? Com certeza. É? Então, eu digo, não está colidindo uma coisa com a outra, não está colidindo o mundo corporativo, aí não está colidindo com essas ações de cidadania, como essa que você acabou de explicar agora? Isso é uma situação, do ponto de vista do terceiro setor, extremamente complicada. Porque, na verdade, o que moveu, pelo menos de início, eu não vou falar agora, que tem muita coisa que mudou, mas de início, o que moveu as empresas a estar contribuindo? A imagem, a colocação da marca em evidência. O terceiro setor, inicialmente, achou isso era o fim do mundo. Como é que pode, não sei o quê. Até um certo momento que as próprias pessoas do terceiro setor falaram antes disso. Pelo menos eles estão ajudando de qualquer forma. Na verdade, quando essas empresas saem por esse caminho da sustentabilidade, na minha opinião, e aí eu vendo como um consultor, como uma pessoa de segundo setor, eu acho que é o caminho mais correto. Porque senão nós vamos cair, o que é grande parte do terceiro setor, em obras assistencialistas. Eu vou distribuir cesta básica, eu vou ficar o resto da minha vida distribuindo cestas básicas. Agora, se eu tenho uma organização que, além da cesta básica, ainda profissionaliza o trabalho, que tem muita organização que faz isso, é outra coisa. É o velho jargão do peixe, né, e de ensinar a pescar. E eu acho que tem que ser. Só que tem que tomar muito cuidado, porque começa a se jogar a visão de segundo setor, da sustentabilidade, portanto, do retorno, numa área em que isso não cabe muito. Eu acho que tem que ter um balanço, tem que ter um equilíbrio para ver até onde a gente chega. Porque também há necessidade de se distribuir cestas básicas, por que não? Certo? E outra, a gente quando fala terceiro setor, a primeira coisa que vem à cabeça é pessoa pobre, né, o carente, ou então o doente, alguma coisa assim. Não, aquilo, o cachorro abandonado, tem ONG que cuida dele. Claro. A gente tem ONG até que cuida de Plutão hoje, por que não? Por que não ter qualquer tipo de instituição desse sentido? Ok. Sidney, por que as indústrias, então, ou as empresas, de uma forma geral, banco, tudo mais, investem no terceiro setor se ele não é rentável? Se ele não dá se ele não tem volta, como você disse, no segundo setor. Então por que aplica no terceiro setor? Eu acho que há vários caminhos. É porque a marca, é para manter a marca? Esse é um. É um. Um dos caminhos, é você ampliar a sua marca. Vou usar o terceiro setor porque eu me coloco como bonitinho que ajuda todo mundo. Isso é um caminho. Outro caminho é a sincera vontade dos dirigentes de ajudar. Eu já encontrei vários desses em conversa particular, eles demonstram que, para o conselho, eu vou falar uma coisa. Eu vou dizer que nós estamos fazendo um projeto que vai render, que não sei o quê. Internamente eu quero ajudar. Quer dizer, você encontra, no fundo, essas duas vertentes. Tá? E hoje há uma tendência mundial em ir nesse sentido, porque você encontra, primeiro, um retorno de marca.
E segundo, se você for parar para pensar hoje, nós vivemos numa sociedade de risco. Há um século atrás, ou menos que isso, você tinha um industrial que morava na sua mansão e tinha o gueto lá com o seu rio poluído, com a sua, certo, fome, pobreza, etc. Hoje não, hoje o risco que existe na sociedade atinge todo mundo, inclusive o próprio industrial, o capitão de indústria, como diziam antigamente. Então hoje mudou. Então ele parte para quê? Para tentar ajudar a sociedade, porque ao ajudar a sociedade, automaticamente ele está ajudando a si mesmo. Esse é um outro caminho, tá? Que é um dos caminhos também do ser humano. Por que ele ajuda? No fundo, para ajudar a si mesmo. Então, eu acho que tem essas duas vertentes. Ainda é muito forte a vertente da marca. Da marca. Agora, da marca. E quando, por exemplo, isso faz parte da própria rentabilidade da empresa, que se você não tiver determinadas qualificações, você não consegue vender seu produto no mercado mundial. Então, eu aplicar no terceiro setor, na verdade, é uma forma então de atender a exigências, porque senão não vão comprar a minha celulose, não vão comprar meu minério de ferro, não vão comprar o meu carro. Também, com toda certeza. Você vai tentar colocar um produto hoje na Alemanha que não esteja ecologicamente correto, que eles não compram, eles não compram. Quer dizer, Até também madeira eles não estão comprando mais. Né? Se a sorte. madeira não for certificada, não estão querendo comprar. Exatamente. Não é verdade? E está certo, isso é um movimento que vai acontecer. Isso não tem a dúvida. Então, na verdade, eu estou usando a questão da lucratividade como forma de forçar uma determinada empresa a agir socialmente. Exatamente. Né? Ter uma atuação cidadã. Quer dizer, não é só mais vamos faturar para poder remunerar o acionista. Com certeza. E é nisso que o terceiro setor está gostando. Porque, independentemente do porquê, estão ajudando. Quer dizer, não importa o motor dessa história. Agora, ajuda muito ou ajuda muito pouco? Tem muita ONG aí? Tem muita gente trabalhando nesse terceiro setor? O terceiro setor hoje no Brasil tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas trabalhando e perto de, acho que são 12 milhões de voluntários. 12 milhões de voluntários. É um número bastante expressivo. É isso mesmo, 1,5 milhão de pessoas trabalhando diretamente, 12 milhões de voluntários. Isso começou relativamente há pouco tempo, né? Começou em 1534. Ah, bom, 1534, deixa eu ver, quando as capitanias hereditárias foram criadas. Não, isso aí foi quando foi criado o governo geral. Não, salvo engano. Veio com Martim Afonso. Ah, fundou o quê? São Vicente? Não, fundou a primeira Santa Casa de Misericórdia. Misericórdia. Santa Casa. Então é 1532, salvo engano. É isso? 32. Ele chegou na expedição em 32. 32, isso aí. 32 eu me lembro. Na verdade, quem foi o Brás Cubas. E como é que chama? A fundação foi em 1543. 43. Isso foi quando ele fez a fundação da... Em Santos, no litoral de São Paulo. Isso. Quer dizer, aí, teoricamente, nós temos a primeira organização de terceiro setor, né, no Brasil. Ela se multiplicou, teve um pouco mais de força, começou a surgir na época do governo militar. Então elas começaram a aparecer, pipocar um pouco mais, então ainda não com essa cara, não com essa configuração jurídica e tal, mas já começou a aparecer como entidades filantrópicas e daí para frente. Depois a coisa evoluiu, aí você tem as figuras jurídicas de uma ONG, hoje uma OCIP, essa coisa toda, né? O IBGE, por exemplo, estima em 276 mil organizações. Extraordinário. Certo? Desde que, dentro dos parâmetros que eles colocaram, se você pegar o código do como é que chama? O CNPJ, dá uns 440 mil. Certo? Fora essas que eu te falei que nem sequer estão registrados. Mas tem gente trabalhando. Tem gente trabalhando. Nós estamos conversando hoje sobre o terceiro setor, e mais especificamente marketing do terceiro setor, que é um livro do professor Sidney Manzioni, professor da ESPM, e publicado aqui pela Nova Tech. Sidney, a gente poderia entender então que nós temos hoje à disposição desse terceiro setor muito mais ações de marketing que nós tínhamos no passado. Eu vou dar um rápido exemplo. Algumas empresas que atuam no terceiro setor gastam 2 para ter uma ação e 50 para divulgar. E 50 gasta com os marqueteiros e com a publicidade, etc, etc. Aqueles relatórios maravilhosos. Eu recebi na minha casa ontem um relatório do terceiro setor de uma empresa, que são 4 grossos volumes.
Eu quase não conseguia carregar. Falei, meu Deus, quanta coisa que esse pessoal está fazendo. Não, mas hoje a moda é fazer em papel reciclado. Mas era reciclado. Era reciclado. 4 cores, com verniz. Reciclado, exatamente. Coisa assim maravilhosa. Que você olha aquilo, eu olhei aquilo e falei, puxa vida, isso aqui disso. tudo acontecer vai ser extraordinário. E outra, se eles pegassem o dinheiro do folheto e aplicassem na obra, eles multiplicavam por 3 o que eles estão fazendo. Provavelmente. Não, sem dúvida, tem muito disso. Só que vamos fazer uma separação que eu acho que é importante. Primeiro, você tem as empresas que ajudam no terceiro setor. Então você tem uma grande empresa, para citar só, por exemplo, uma Petrobras, que faz a sua ação. Por que a Petrobras faz a sua ação? Porque, de certa forma, ela tem problemas do outro lado quando ela polui, quando ela faz... Então vamos compensar. Então a gente vem, cria um programa maravilhoso, folheto, etc. É um caminho. Segundo caminho, nós estamos falando das grandes instituições. Quando você fala de um Greenpeace, quando você fala de um SOS Mata Atlântica, esse pessoal tem uma estrutura de marketing muito bem montada. O próprio Greenpeace cresceu à base de um trabalho de marketing fabuloso. Quando lá na Alemanha eles compraram aquele barquinho, gastaram tudo no barco, e foi aí que eles cresceram. Um trabalho de marketing. Só que a gente tem o outro lado também. É aquela instituição menor, tá? Que tudo é voluntário, não tem uma estrutura própria, não tem quem possa trabalhar. Esse pessoal está afastado desse mundo. É verdade. Eu sei porque eu faço parte de uma delas. Então, é por aí. Quer dizer, está sempre afastado desse mundo, não é? Então você vai pega o SOS Mata Atlântica, hoje tem canais especiais de satélite para acompanhar, etc. É um outro mundo. É um outro mundo. Como é o mundo do primeiro setor, aliás, do segundo setor. Que você pega o seguinte, você tem uma Petrobras e você também tem o armarinho do seu Antônio. São empresas. Então, no segundo setor. Aí não é um conflito ético no marketing de eu divulgar coisa que eu não faço? Ou fazer uma coisa pequenininha e gastar tanto no marketing? É. Isso só porque eu sei que isso também vai variar o preço das minhas ações na Bolsa, na chamada novas ações? Infelizmente, exatamente. Porque tem o tal do valor intangível das ações e isso aqui pesa no valor intangível. Com certeza. Mas é verdade. E aí, o que a gente vai fazer? Um conflito ético? Temos um conflito ético quando a gente fala do tal marqueteiro, certo? Que isso acabou com, aliás, com a minha profissão, né? Hoje eu não virou já nem diz pra ninguém mais. Antigamente eu falava com maior orgulho, eu sou marqueteiro, hoje eu tenho que falar baixinho. Aí você vai ver, não aconteceu isso na política? O que é um político, às vezes? Estão vendendo um cara que não existe, é um balão inflado. Isso acontece no segundo setor, direto também, quanto o produto... E no terceiro também. A única coisa que ainda me deixa um pouco mais esperançoso é que o marketing prova, com o passar do tempo, mentiras não perduram. Mais hora, menos hora, a coisa aflora. Sei. E essa é a minha esperança em relação a isso. Mas como eu estou preocupado nesse momento em ajudar esse pessoal, através do livro, ajudar o pessoal que tem essa organização menor, que não tem essa, como é que chama, essa cultura, que por outro lado é um pessoal mais... que gasta a sua energia para ajudar e não para ficar fazendo essas firulas éticas por aí, eu estou preocupado com esse pessoal. Vamos ajudar essa turma, porque esses caras trabalham com denodo e trabalham com vontade. É um pessoal sério, é um pessoal que faz porque gosta, porque sente necessidade e que enfrenta 1000 problemas, inclusive de legislação. Outro dia eu estava falando com uma conhecida minha, a professora Eudósia Quinteiro, que tem uma organização, e ela veio com um número estarrecedor. Ela disse que lá na região de Santos, perto do Cais do Porto, são abandonadas no lixo 4,2 crianças por semana. Nossa. 75% delas morrem. Essa senhora, uma louca no fundo, foi lá e com a instituição dela começou a recolher essas crianças. E o que acontece? Falou, não, vou lá nas Casas Bahia, raciocínio dela, compra os bercinhos. Não, ela tem que ter berço de aço inox, com uma certa altura do chão, o colchão de uma certa espessura, tem que ter como é que chama, um atendimento de enfermagem, tem que ter nutricionista. Ela falou, esses meninos estavam jogados no lixo, agora eu tenho que tirar eles de lá e colocar eles na Alemanha. Quer dizer, também tem esse lado da legislação que não colabora. Mas a minha preocupação é esse pessoal pequenininho aí. Tá certo. Bom, você vai ter mais detalhes aqui no livro do professor Sidney Manzioni, que se chama Marketing para o Terceiro Setor, publicado pela Novatec.
E eu queria dizer a você que atua na mesma área de marketing, ou publicidade, ou gestão de empresa, ou gestão de pessoas, e quiser participar aqui do mundo corporativo, você me manda um exemplar do livro. Aliás, eu vou até me apossar já desse aqui, que eu estou aqui com um exemplar do livro. Vamos trocar autógrafos. E também, ou então pode mandar uma pauta. A pauta você me manda no e-mail, herodoto.barbeiro@cbn.com.br. E eu gostaria de lembrar a você que algumas dessas entrevistas apresentadas aqui no passado foram publicadas pela editora Futura no livro CBN Mundo Corporativo.